Aí está o nosso projeto elétrico, né, que nós começamos a fazer. Colocamos os pontos de luz, colocamos os interruptores, as tomadas, o quadro de distribuição, o quadro de medição, os eletrodutos pelo piso, que é estracejado, pelo teto e pela parede, que são esses com linha cheia. E hoje nós vamos colocar os condutores, que são os fios, né, e cabos do nosso sistema. Então vou mudar o layer para condutores e eu vou colocar primeiro os condutores da entrada da casa, né, o condutor que vem da rua e que vai alimentar o meu sistema elétrico. Eu vou considerar que essa casa tem um sistema bifásico, né? Ela vai entrar com duas fases e um neutro. Então, eu vou inserir aqui o bloco dos condutores. E eu tenho aqui os condutores, ó. Tenho fase, né? Tenho o neutro terra. Aí eu vou colocar então o fase, né? Que é bifásico, a minha entrada. Vou deixar nessa mesma escala. Opa, não, vou ter que reduzir a escala, só um instante. Ficou grande demais. Então, fase. Vou colocar aqui escala uniforme e a escala será 0.01. É isso aí. 0.01 será a escala dos meus condutores. Vou procurar um ponto aqui de inserção. Tiro do OSNAP, tá? Para ele não ficar puxando para o lado. E vou deixar ele assim, ó, perpendicular ao meu eletroduto. Então aqui quer dizer que são duas fases. Vou agora inserir o neutro. Então, browse, tem aqui N, né, que é neutro, e vou inserir também com essa escala 0.01. Vou colocar o neutro aqui junto dos meus fases. Vou colocar ele aqui na frente. Então, está o neutro, então a minha entrada tem duas fases e um neutro. Então, os condutores chegaram aqui no quadro de distribuição e agora eu vou distribuir esses condutores para o circuito 1, para o circuito 2, 3 e 4. Vamos começar pelo circuito 1, que é todos esses ambientes aqui da minha direita. Então, o circuito 1, ele vai ter fase, neutro e terra, tá? Então, vou aqui, More Options, e vou procurar um bloco que tenha fase, neutro e terra. Ele aqui. Pronto. O fase, neutro e terra, a escala 0.01. E vou inserir ele aqui nesse eletroduto, ó. Saindo do quadro de distribuição em direção ao circuito 1. Deixa eu colocar ele um pouquinho mais para cá, para criar espaço para colocar condutor de outro circuito. Então esse aqui é o condutor do circuito 1. Eu vou ter que distribuir esse conjunto de condutores por todo o circuito 1. Então aqui eu vou também colocar o mesmo bloco, fase, neutro e terra, 0.01. Vou inserir ele aqui, ó. Então todo trechinho de eletroduto você vai inserir. Você pode até copiar. Se tiver na mesma posição, nesse caso aqui, está na mesma posição que essa parte aqui de cima. Então eu posso copiar para cá, para poder adiantar o trabalho. Então o condutor veio para cá, uma parte veio para cá e dividiu para lá, continuou por aqui também, ó. Mesmo bloco, fase, neutro e terra. Vou colocar ele aqui, ó, nesse trecho de eletroduto. Pronto, chegou nesse ponto de luz, tá? Eu vou levar fase, neutro e terra só até o ponto de luz do teto do ambiente, tá? Então, vim por aqui, por cá cheguei aqui, cheguei no banheiro e vou aqui para o ponto de luz do outro quarto.
Então, o mesmo bloco, a escala .01, vou inserir ele aqui, ó, no eletroduto. Pronto, então cheguei com o meu fase terra nos principais pontos aí do meu circuito. Pronto, feito isso, né, eu já alimentei aqui o circuito, né, pela rede geral do circuito. Agora eu vou alimentar os pontos de tomada e os pontos de interruptor e lâmpada, né, que não são do teto, as lâmpadas da parede. Quando for tomada, nesse caso aqui, por exemplo, é uma tomada, eu vou usar também fase neutro terra, tá? Então, aqui Insert, More Options, fase neutro terra, 0.01. Então, aqui é tomada, né? Então, é fase neutro terra. Tomada de 3 pinos, tá? Aqui também é 0.01. E aí vou colocando os condutores das tomadas. Então aqui tem uma tomada, também eu vou descer fase neutro terra, do mesmo jeito. Então todo lugar que tiver tomada do circuito, você vai alimentar com fase neutro terra. Então alimentei aqui e alimentei aqui. Vamos para cá, ó. Aqui eu tenho a tomada do circuito. Então também eu vou ter fase neutro terra. Colocar a escala 0.01. Tomada de 3 pinos, fase neutro terra, aqui também, 0.01 de escala, e vou colocar o condutor aqui do circuito 1. Pronto. Agora vamos para aqui o segundo quarto. Eu tenho essa tomada da parede, também fase neutro terra, vou colocar o condutor aqui. Aqui nesse trecho a mesma coisa. Insiro os condutores aqui nesse trecho. E aqui no banheiro. No banheiro eu tenho uma tomada média junto do lavatório, que pertence também ao circuito 1. Então eu vou também colocar o meu bloco fase neutro terra, né? Os condutores que vão para a tomada. Aqui já é de outro circuito, né? Aqui é do circuito 4, eu não vou colocar nada ainda. Pronto, eu acho que as tomadas do circuito 1 já estão todas interligadas. Pronto, interligadas as tomadas, agora vamos interligar os interruptores, tá? Então eu tenho o interruptor do quarto, ó. O interruptor do quarto, ele está aqui que acende essa lâmpada. Para eu ligar o interruptor, eu vou com a fase, que já está aqui, que é do mesmo circuito, chego nele e saio com um retorno até a lâmpada. Então aqui só falta o quê? O retorno, que vai vir do interruptor até essa lâmpada. Então vamos procurar o bloquinho do retorno, né? Então deixa eu ver, o bloquinho R, aqui R de retorno. A escala será 0.01 também. E vou colocar o meu retorno aqui, tá? Então esse retorno é desse interruptor para essa lâmpada. Aqui eu tenho outro interruptor, só que esse interruptor aqui é para essa lâmpada aqui da parede, da parte externa. Então eu vou vir também com um retorno, daqui, ó. A fase foi, né? Passou para cá e voltou com retorno também para a outra lâmpada. Então já está aqui o bloco do retorno, 0.01. Vou colocar o outro retorno, que é para outra lâmpada, lá da parede, de fora. Só que esse retorno ele não vai parar aqui, né? Ele vai continuar até a lâmpada. Então vou ver se eu tenho um bloco retorno neutro. Porque para eu ligar a lâmpada, eu preciso do retorno e do neutro. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, retorno neutro, pronto. Para ligar a lâmpada sozinha, eu vou com o retorno e com o neutro. Vou colocar assim. Tá? Então aqui, esse retorno daqui, ele veio de cá, desse interruptor, encontrou com o neutro que já estava aqui no sistema, né? No meu circuito, e foi até a lâmpada para ela funcionar. Pronto. Então esses dois interruptores estão ligados, essa lâmpada também. Aqui é o three-way, vou colocar depois. Vamos aqui para o quarto. Ó.
O quarto só tem um interruptor que é dessa lâmpada. Então, vou colocar o retorno. Basta colocar o retorno ali junto com os outros condutores. Porque o fase já está aqui, né? Então, o fase, ele veio, né? Daqui do sistema, da rede, né? Do circuito. Foi até o interruptor, ligou o interruptor, passou para a tomada, né? E do interruptor saiu o retorno que chegou na lâmpada. O neutro já está aqui também, né? Aí fez a ligação da lâmpada. Pronto, esse retorno já está feito. Aqui, ó, eu tenho um interruptor para essa lâmpada. Aqui é interessante que não tenha tomada. Então, como é que eu faço se não tem a tomada? Eu tenho que vir com fase e voltar com retorno. Então, vou ver se eu tenho esse bloquinho fase e retorno. O retorno fase, aqui é retorno fase. Então, quando for só o interruptor, você vai colocar o fase junto com o retorno. O que aconteceu? O fase veio, chegou no interruptor e saiu o retorno para a lâmpada que ligou com o neutro que já está aqui passando, né? Pronto, coloquei ali a ligação do meu interruptor. Aqui eu tenho uma tomada com um interruptor. Esse interruptor liga qual lâmpada? Essa. Então eu vou ter, por causa dessa tomada, eu vou ter fase neutro terra, tá? Da tomada. Cadê? Fase neutro terra. Fase neutro terra. 0.01 de escala. Vou colocar ele aqui, nesse trecho. E vou precisar ter também o retorno que vem do interruptor para a lâmpada, né? Então, vou colocar o retornozinho ali. R de retorno. Vou colocar o retornozinho. O retornozinho é um tracinho pela metade, né? Ele não passa para o outro lado do eletroduto, né? Tá bom? Então, aqui eu interliguei os meus condutores desse banheiro. Pronto. Com relação ao circuito 1, falta o three-way, né? Então, como é que liga o three-way? O three-way é o seguinte, eu vou com a fase até o primeiro three-way, saio dele com 2 retornos, que vai para o segundo three-way, e saio com um retorno para as lâmpadas, ou para a lâmpada. Então, eu preciso ir com a fase aqui, para esse, vamos considerar esse primeiro aqui, né? Está mais perto. Então, aqui a fase chegou nesse three-way, saio com 2 retornos, então vou ter que ter 2 retornos aqui para sair. Deixa eu ver se eu tenho retorno. Não, só tenho retorno simples. Então, vou colocar 2 vezes esse retorno ali, que está saindo do three-way. Então, coloco ele aqui, ó. Posso colocar do lado de cá. Vou colocar uma vez, né? E vou copiar para o lado, porque são 2 retornos que saem do meu three-way, do primeiro three-way, né? Aí eu cheguei com a fase e saí com 2 retornos. Aí esses retornos tem que ir até o outro three-way, então elas têm que passar aqui, nesse trecho. Então, certo. Então, já está aqui o bloco do retorno, 0.01. Vou colocar o retorno aqui, colocar do lado de cá. Uma vez. E vou copiar ele um pouquinho para cá. Pronto, os 2 retornos passaram por aqui e eles têm que chegar nesse outro three-way. Então eles vêm aqui de novo, ó. De novo o retorno. Novamente o bloco do retorno. Então vou colocar um retorno. Vou copiar para o lado. Pronto, os 2 retornos vieram e chegaram no three-way. E eu saio com o terceiro retorno desse mesmo three-way. Então vou ter novamente outro retorno. Agora de saída. Esse terceiro retorno, que sai do segundo three-way, vai para as lâmpadas. Então, ele chega aqui, esses three-ways estão ligando essas 2 lâmpadas ao mesmo tempo, tá? Então, ele chega aqui nessa lâmpada, liga e passa para outra lâmpada. Então, eu vou ter de novo ele aqui, nesse outro trecho, né?
para chegar na segunda lâmpada. Então aqui eu vou ter o terceiro retorno. Pronto. Cheguei na terceira lâmpada, liguei com o neutro. Aqui já liguei com o neutro mesmo. Pronto, já está ligado o meu three-way. Pronto, o three-way ligado, o circuito 1 está definido. O circuito 2. O circuito 2 é para o lado de cá. Ó. Eu tenho as lâmpadas, vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou fazer fase neutro de terra para os pontos, os trechos principais, né? Os pontos de luz no teto. Então ele sai daqui, o circuito 2 do quadro, né? Todo o circuito sai do quadro. Aí ele vai atender os trechos principais, né? O caminhamento principal do circuito, que eu estou fazendo pelo teto. Tá? Então, ele passa para cá, aí ele vem para cá. Aqui eu vou botar depois, tá? Aí ele passa para cá, ó, para a cozinha. A rede principal, né? Passa para cá e passa para a área de serviço. Então ele chega aqui na área de serviço através desse eletroduto. Pronto, a minha rede do circuito 2 é essa aqui. Faz essa volta aqui. Pronto. Colocada a rede principal, agora eu vou alimentar as tomadas. As tomadas descem dos pontos de luz, né? O fase neutro de terra. Então aqui eu tenho uma tomada do circuito 2, então fase neutro de terra, do mesmo jeito. Então onde tiver tomada, você vai colocar a fase neutro de terra. Depois você coloca, se precisar, os retornos dos interruptores, caso tenha naquele trechinho ali, você está colocando. Aqui tem tomada? Tem, então vai aparecer fase neutro de terra. Novamente 0.01 da escala. Aqui tem tomada? Tem, só a tomada. Passa pelo piso. O fase neutro de terra veio, desceu pelo interruptor para tomada baixa e foi para outra tomada baixa. Aqui tem tomada não, então não vou colocar agora. Então, deixa eu ver para cá. Aqui Aqui só que essa tomada é do circuito 3, mas eu tenho aqui uma tomada do circuito 2. Vou colocar ela 0.01. Vou colocar ela aqui primeiro, né? Que ela vai passar por esse local aqui, tá? Ela vai vir aqui, o trecho, e vai chegar nessa outra tomada de cá, que está do outro lado da parede. Está na sala, né? Então vai ter aqui o fase neutro de terra, que chega na tomada. Deixa eu ver do circuito 2, tomada aqui não tem mais, né? Porque aqui é tudo circuito 3, as tomadas da cozinha. Aqui eu tenho uma tomada do circuito 2, na área de serviço. 0.01 na escala. Coloca aqui o fase neutro de terra. Pronto, com relação a tomadas, eu alimentei o meu circuito 2. Eu tenho um interruptor de 3 seções aqui, ó. A, B, C. Então seria essa lâmpada, essa e essa. Então, o fase chega no interruptor e vão sair 3 retornos, porque é um interruptor de 3 seções. Então eu vou colocar 3 vezes o bloquinho do retorno ali naquele trecho, 0.01. Aí coloca aqui o primeiro retorno e vou copiar ele 2 vezes para o lado. Uma vez, 2 vezes. Então tem 3 retornos, que são das 3 lâmpadas. Aí o primeiro retorno fica nessa lâmpada e os 2 passam adiante. Então aqui nesse trecho eu vou ter 2 retornos, né? Das outras 2 lâmpadas que faltam, que saem daquele interruptor. Então tá aqui já o bloco do retorno, 0.01. Aí vou colocar ele aqui, um retorno e vou copiar. Vão ficar 2 retornos. Aí o segundo retorno fica aqui. Então o primeiro ficou aqui, o segundo ficou aqui. Passa só um para cá, que é para essa lâmpada da parede. Então vou ter mais um retorno aqui, que vai para a terceira lâmpada. Vou botar para o lado de cá. Pronto, terceiro retorno que vai para essa lâmpada.
vamos ver outros interruptores, né, para cá. Então tem um interruptor aqui da cozinha. Ele atende a essa lâmpada da cozinha e essa lâmpada aqui da parede do lado da lateral da casa. O que acontece? Eu venho aqui com o fase, né? Chega no interruptor e sai 2 retornos, né? O primeiro retorno, vou inserir o bloco e vou copiar para o lado para ficar 2 retornos, tá? E aí o primeiro retorno ficou aqui, né? Que aqui são 2 seções. E o segundo passa para cá, para chegar aqui nessa lâmpada. Vou colocar novamente o bloco do retorno. Vou colocar ele aqui, junto do meu circuito, né? Dos condutores do meu circuito. E aí ele passa para a lâmpada. Como é que eu só tenho a lâmpada, aí eu vou precisar apenas do retorno e do neutro. Eu vou aqui inserir o bloco retorno neutro. Escala 0.01. Coloca ela aqui. Pronto, retorno neutro aqui para essa lâmpada. Agora vamos aqui para a área de serviço. Na área de serviço eu tenho, antes de chegar nela, um interruptor de 2 seções, que atende essa lâmpada e essa lâmpada aqui da parede. Então, eu vou precisar chegar com o fase aqui, tá? Essa tomada é do circuito 3, não é do circuito 2. Então, eu vou colocar apenas o fase e 2 retornos para o circuito 2, tá? Então aqui, deixa eu ver se eu tenho fase e retorno. Aqui, retorno, fase. Depois eu coloco o outro, né? 0.01. Então venho com fase e com um retorno. E vou agora colocar o segundo retorno, junto desses elementos aí, né? Que eu coloquei antes. Vai ficar um fase e 2 retornos, né? O retorno ficou um pouquinho maior. Deixa eu explodir o bloco e vou copiar esse aqui, para não ficar muito estranho. Eita, ficou... Deixa eu colocar no layer. Pronto, vou copiar aqui para ficar igualzinho, né? Senão vai ficar um retorno maior que o outro. Vai ficar esquisito. Pronto, então cheguei com fase e saí com 2 retornos. Um primeiro retorno, ele ficou nessa lâmpada, né? Que ligou junto com o neutro, né? Que já chegou aqui, E o outro retorno foi para a lâmpada lá na parede dos fundos. Então aqui eu vou ter um retorno com o neutro. Então vem aqui, insert, retorno e neutro. Escala 0.01. E vou colocar ele aqui, no meu eletroduto. Pronto, liguei a minha lâmpada. Então esse interruptor já está com a situação dele definida. Pronto, o circuito 2 já está completo. Agora eu vou para o circuito 3. O circuito 3 são as tomadas da cozinha. Então vou sair também aqui do meu quadro de distribuição com fase neutro terra para o circuito 3 agora. Aí é outro conjunto fase neutro terra, tá? Porque é outro circuito. Como é outro circuito, são outros condutores, tá? Aqui eu tenho um barramento que vai sair as fases de cada circuito. E tem um barramento do neutro também, que vai sair para os circuitos. Então são conjuntos de cabos diferentes. Cada conjunto para um circuito específico, tá? Então eu vou vir, ele sai dali, né? Do quadro. Eu vou continuar o percurso dele até chegar lá na cozinha. Então ele passa por aqui, né? Depois ele passa por esse outro trecho. Esse é o trecho aqui. Aí chegou na cozinha. Quando ele chegou na cozinha, aí é só distribuir para as tomadas, né?
Chegou no teto da cozinha, no ponto de luz do teto. Aí aqui, eu coloco o circuito 3 aqui. Ele vai vir para cá também, ó, tá? Circuito 3, vou colocar ele aqui. Eu tenho que colocar um númerozinho aqui, tá? Para identificar se é circuito 2 ou 3. Depois eu vou fazer isso, tá? E o circuito 3 vem por aqui, é pelo piso. Fase neutro terra. Aqui, para chegar nessa tomada de cá. E tem que chegar nessa. Então ele vai passar para cá, até a área de serviço. Vou passar por aqui. Deixa eu botar um pouco mais afastado. Não bote muito junto não, porque senão confunde os condutores dos dois circuitos, tá? Tem que botar os grupinhos separados de cada circuito. E vai chegar aqui nessa tomada aqui, que está junto com esse interruptor de 2 seções, tá? Então ele veio aqui, aí desceu para cá, tá? Então o circuito 3 já está atendido. Agora o circuito 4, que é a tomada do chuveiro elétrico do banheiro, né? O ponto de luz, o ponto de energia da tomada do chuveiro. Então eu vou colocar. Agora só que eu vou ligar esse chuveiro com fase terra, tá? Então não vai ser fase neutro terra. Será fase terra. Então eu vou colocar o fase 0.01. Colocar o fase saindo aqui do meu quadro de distribuição. Vou colocar o terra junto desse conjunto aí, né, desse grupo, que é o circuito 4. Tá? Ele vai ficar junto aqui desses terras aqui. Tá? Posso até afastar um pouquinho os outros, né, para não ficar confundindo. Vou afastar esses um pouquinho para cá, para ficar separado. Aqui é o circuito 1, aqui é o circuito 4. Então esse conjunto ele vai até o chuveiro. Eu posso até copiar, tá? E girar, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu vou copio ele, coloco ele aqui, depois eu giro para ficar perpendicular ao eletroduto, tá? Pode ser mais fácil, né? Então aqui, tá aqui, né? Agora eu venho com rotate e giro. Vou pegar aqui e vou girar. Ó, fase terra. Esse daqui também com rotate. Seleciono e vou girar para ficar perpendicular ao eletroduto. Então, o circuito 4 veio, passou aqui e chegou lá no ponto do chuveiro elétrico, tá? Então, os meus circuitos estão colocados. Eu só vou identificar com um númerozinho, né, esses circuitos. Vou colocar o númerozinho, vou colocar nesse mesmo layer e vou colocar uma régua menor. Vou botar uma régua 60. Régua 60. E aqui eu vou colocar, por exemplo, aqui, para eu identificar bem. Aqui é circuito 1. Tá? E aqui é circuito 4. Principalmente onde tiver dois grupos, né, no mesmo eletroduto. Tá? Você tem que identificar aqui, por exemplo, aqui é circuito 2 e aqui é circuito 3, tá? Aí aqui esse que está sem os retornos é circuito 3, que são as tomadas da cozinha, e aqui é circuito 2. Aí passa para cá, ó, circuito 3, circuito 2. Opa, circuito 2. Aqui na cozinha, aqui é circuito 2. E esse conjuntozinho aqui é circuito 3. E esse de cá é circuito 2. Que essa tomada aqui é a tomada da sala, está no circuito 2. Como eu liguei aqui, para economizar, né? Aí o circuito tem que passar, tem que chegar nele.
Eu não posso usar o circuito 3 para ligar, tá? Aí aqui é circuito 3. Aqui também é circuito 3. Então todas as tomadas da cozinha vão ser circuito 3. Aqui eu vou ter o 2 e o 3, né? Aqui circuito 3. Aqui, esse fase com os dois neutros vão ser circuito 2. E o outro conjunto, aqui ao lado, fase neutro terra, será o circuito 3. Esse aqui, vou botar aqui abaixo. Circuito 3. Esse daqui é circuito 2. Para não se confundir, é melhor colocar à medida que for colocando os condutores, né? Para não se atrapalhar, né? Para não colocar o número errado nos grupos de condutores. Esse daqui é circuito 1. E assim você vai preenchendo, né, a identificação dos trechos do seu circuito. Aqui é o circuito 4, que vai para o chuveiro. Aqui é o circuito 1, que é do banheiro, né? Aqui é o circuito 4, que é o fase terra, né? Bifásico, 220, né? Aqui é o circuito 1, que vai para o banheiro. Esse de cá, né? Todo esse restante aqui é circuito 1. Circuito 1. Você pode copiar também, né? Talvez fique fácil assim, né? Se você tirar do orto e sair copiando, aí adianta bastante. Você vem aqui, ó. Todos esses de cá, né? Do lado direito é 1. Então, sai copiando para identificar. Aqui esses do three-way é circuito 1. Né? Deixa eu ver o que tem mais aqui de circuito 1. Aqui, circuito 1, circuito 1, circuito 1. Aqui também. Deixa eu ver. Acho que o circuito 1 já estão todos identificados. Circuito 2, vou copiar também, para adiantar. Então pego aqui o número 2, ó, e saio copiando onde tem circuito 2. Aqui circuito 2, circuito 2, circuito 2 e pronto. Aqui é a entrada, não tem circuito, né? É o fase neutro da alimentação.